Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto e nessa oportunidade quero estar trazendo uma palavra para o teu elevo espiritual. Hoje, registrado em Jeremias, no capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, conta a história muito bacana de o oleiro e o vaso. Diz assim a palavra do oleiro. A palavra de Jesus, melhor dizendo, que é o verdadeiro oleiro, né? Jeremias, levanta-te e desce à casa do Senhor, porque lá falarei contigo. Que passagem bacana, né? A Bíblia diz que o Senhor chega diante de Jeremias, pede para ele levantar e depois descer. Levantar e depois descer. No capítulo 1, no verso 5 em diante, a gente vê ali o chamado de Jeremias. E o chamado dele foi tão interessante que ele tinha entre 15 e 17 anos na época. E o Senhor chama Jeremias. Jeremias, eu quero fazer uma grande obra na tua vida. Jeremias, eu sou contigo, é só você abrir a boca. Aí Jeremias diz para o Senhor que ele é uma criança, não sabe falar. Aí a gente chega no capítulo 18, Jeremias já homem, já formado, já com experiência. O Senhor pedindo para ele se levantar e depois descer à casa do oleiro. Quando a gente chega no capítulo 33, verso 3, a gente vê o Senhor falando de novo com Jeremias, dizendo, Jeremias, clamas a mim, que responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, o qual não sabes. Quando a gente chega no capítulo 38 do livro de Jeremias, a gente vê Jeremias profetizando para o rei. E nessa profecia, a gente vê que o rei não gostou muito da profecia que foi dada, pega Jeremias e joga dentro de um calabouço, dentro de um poço de aproximadamente 15 metros de profundidade. Só que esse poço, ele não tinha água, ele só tinha lama. Ele não estava seco, só tinha lama. E ao jogar Jeremias, a queda não machucou, não o feriu, porque estava com lama. E o povo daquele lugar faz uma corda de lençol e unta com óleo. Coloca óleo no lençol e Jeremias coloca debaixo das axilas para ser içado, ou seja, puxado. Porque se fosse o lençol seco, com certeza o feria ou machucava. Deus tem os seus modos, os seus meios de trabalhar. E quando eu volto para o capítulo 18, eu vejo uma palavra muito tremenda. O Senhor olha para Jeremias, pede para ele levantar, ele se levanta. Depois que Jeremias se levanta, o Senhor fala com ele, Jeremias, agora desce à casa do oleiro, que lá falarei contigo. Você sabe como se faz um vaso? Você sabe como é o processo do vaso? O vaso, para ser vaso, não é qualquer barro. O vaso, para ser um vaso de valor, um vaso que todo mundo olha, não pode ser qualquer barro. Segundo a geologia, existe mais de 200 tipos de vaso. Eu falei mais
de 200 tipos de vaso, segundo a geologia. E nesses 200 tipos de vaso, é tirado 8 tipos de vaso que são tirados. E desses 8 tipos de vaso, desses 8 tipos de barro, ele passa pelo processo de uma peneira. Depois desse processo que é peneirado, para ver se tem impureza, se tem alguma pedrinha, se tem alguma coisa que pode rachar, danificar o vaso, o oleiro separa o barro. E nessa separação, ele começa a jogar água e a pisar no barro. Começa a pisar, até o barro dar liga e ficar no ponto. E detalhe, não pode ser barro preto, não pode ser tabatinga, não pode ser barro qualquer, tem que ser um barro especial. E o oleiro pega este barro, molha até o ponto de dar liga. Depois que ele dá liga, ele leva para uma roda e começa o processo. E com as suas mãos, ele vai modelando o vaso que ele quer. E com as suas mãos, que é as mãos do oleiro, ele faz um vaso de honra. E nesse inteirinho de tempo que ele está fazendo o vaso, ele bota o vaso, o barro, que é o vaso para descansar, para depois ir para o fogo. Mas antes de ir para o fogo, o oleiro vai, pega o estilete e começa a marcar esse vaso. Começa a fazer umas tirinhas nesse vaso, a modelar o vaso com as mãos e com o estilete. Que processo! Que processo, né? O vaso pensou que já estava pronto e estava no descanso. E voltando para os nossos dias, tem pessoas assim, que não foi peneirado para ser um vaso, que não foi escolhido para ser um vaso, não passou no processo do barro, da barreira até o oleiro, não passou no processo do fogo, do estilete, e já se acha vaso. Querido, para ser vaso de honra, vaso, nós temos que passar por um processo muito grande. Jeremias ficou lá admirado ao ver o oleiro fabricando o vaso e com as suas mãos modelando. E o detalhe que ele ficou impressionado com que o movimento dos pés e as mãos coordenando uma só sintonia. Sabe o que é que eu entendo com isso? Temos que estar como Mateus 18:18, ligado na terra, ligado no céu. Ligado no céu, ligado na terra, em uma só sintonia. Quando eu tenho uma sintonia para um louvor, eu não desafino. Quando eu tenho a sintonia com a palavra de Deus, eu não vou passar a vergonha gaguejando em cima da palavra, porque eu estou em sintonia com Deus. Hoje, temos que viver 24 horas em sintonia com o céu. Porque a Bíblia diz, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então essa sintonia do oleiro, que é Jesus, e o vaso, que somos nós temos que entender que sem ele, nada podemos fazer. Nós temos que entender que a palavra é sim, sim e não, não. Nós temos que entender que no meio do joio, é necessário crescer o trigo. Ou no meio do trigo crescer o joio. É necessário. Porque o Senhor é o oleiro. Quantas vezes questionamos por que fulano, por que ciclano, por que beltrano tem, faz e acontece, e na minha vida não acontece nada. Porque aquele que muito é dado, muito é cobrado. Será que você teria
a coragem, a percepção, porque alguém é abençoado, você não? Porque Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. Quem sabe que eu estou no meu tempo cronos, que é cronometrado, ou quem sabe que o tempo kairos, que é o tempo de Deus, está prestes a acontecer e o Senhor bater o martelo da justiça ao meu favor, ao teu favor. Então, Jeremias, quando vê o oleiro na roda, com o pé rodando aquela roda, ele vê que o oleiro está trabalhando. Ali naquele movimento de fazer o vaso com as suas mãos e os pés num pedal para que a roda se movimente, ele viu que o oleiro estava trabalhando. Olha para cá. Você sabe que Deus nunca vai chamar ninguém à toa. Preguiçoso. Provérbio diz, preguiçoso, vai ter com a formiga. Você já viu uma formiga? Trabalha, carrega o peso 20 vezes mais do que o dela. Por quê? Quando chegar o tempo de escassez, elas têm o que comer. Por isso que o provérbio diz, vai ter com a formiga, preguiçoso. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, além dele perceber as mãos do oleiro, os pés do oleiro, a mão fazendo o vaso, os pés movimentando a roda em um pedal, ele vê o oleiro trabalhando. Em toda a Bíblia, meu irmão, olha para cá, em toda a Bíblia, você nunca vai ver servo do Senhor de braços cruzados diante das adversidades. Provérbio diz, se te achares frouxo, se te achares fraco diante das adversidades, a tua força será pequena. Então, Deus não chama preguiçoso. Deus não chama a pessoa que se encosta. Deus quando chama Moisés não estava se encostando. Moisés estava tomando conta das ovelhas do seu sogro, Jetro. Deus quando chama Davi, estava tomando conta das poucas ovelhas do seu pai. Deus quando chama Gideão estava malhando trigo no lagar para esconder dos seus algozes, dos seus inimigos que vinha para arrancar. Deus quando chama um homem, ele não chama por mérito, ele não chama porque é grande, porque é forte, porque é bonito, não. Deus vê a capacidade para capacitar mais ainda, porque por capacidade, Deus chamaria pessoas grandes, não, mas Deus chama os pequenos, como diz o apóstolo Paulo, para confundir os grandes. Então, quando Jeremias vê o oleiro trabalhando naquela roda, ele viu que tinha que trabalhar para o Senhor, que tinha que fazer algo para que o Senhor visse que ele verdadeiramente era um profeta. Porque desde o capítulo 1, quando Deus chama Jeremias, dizendo que ele iria pregar para as nações, que dele ia pregar para todas as nações. Jeremias disse que era uma criança, não sabia falar. Jeremias estava querendo correr do seu chamado. Querido, Salmo 139, verso 7. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo o céu, tu está. Se faço a minha cama no mais profundo, tu também está. Ou seja, não tem como se esconder dos olhos de Deus. Não tem como se esconder do chamado de Deus. E o chamado de Jeremias foi tão interessante que, por causa de uma profecia que não se cumpriu no tempo dele, que era no tempo cronos de Jeremias, um tempo cronometrado, não se cumpriu. Jeremias passou 40 anos preso por causa de uma profecia.
Mas a profecia foi se cumprir no tempo determinado por Deus. Quem sabe que você esteja aqui, ó, com a tua senha na mão. Com a tua senha na mão, pronto para ser abençoado. Então continue fazendo o querer e a vontade de Deus. Porque no tempo oportuno, Deus vai bradar, Deus vai gritar o teu nome nos 4 cantos dessa terra e vai te fazer mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se Jeremias olhasse a condição dele, eu não sei falar. Deus simplesmente fala, ó, só abre a tua boca que eu encherei. Muitas das vezes, meu irmão, o Senhor nos dá palavra, o Senhor nos dá visão e revelação. Nós achamos que é de nós mesmos, a gente faz como Jeremias, tenta se esconder, tenta dizer que não é eu, mas quando o Senhor chama, Ele vai garantir. Porque em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, Deus sempre chamou homens corajosos, homem determinado a fazer o querer e a vontade de Deus. Embora muitos se perderam pelo caminho, como Sansão se perdeu pelo caminho, como Salomão se perdeu e tantos outros, Judas. Mas o Senhor chamou. Quando o Senhor chama, a minha parte eu tenho que fazer. Porque a parte dele já fez, foi te chamar, foi te capacitar. Porque no meio de tantos, Ele escolheu justamente você. Ele escolheu você para fazer a diferença. Ele escolheu você porque é com você que Ele vai contar, é com você que Ele vai fazer. E não adianta se esquivar para a direita ou para a esquerda, porque uma hora ou outra, quem vai fazer é você. Talvez você não queira fazer com seus braços perfeitos, com suas pernas perfeitas, com a sã consciência. Mas quem sabe que você pode fazer em um leito de dor, onde o Senhor pediu para fazer em sã consciência. Você teimou e não quis fazer. Jeremias viu o oleiro trabalhando. E o interessante dessa história é que o oleiro, por distração, o vaso quebra. Talvez o movimento da roda foi além do que as mãos dele conseguissem superar o molde, o modelo do vaso. E a Bíblia diz que aquele vaso o quebrou. Ei, quantas vezes somos quebrados pelo oleiro, né? Quantas vezes o oleiro nos quebra, mas não é para jogar os cacos fora, não. Quantas vezes o oleiro nos quebra do alto da cabeça, a planta dos pés, é dor em todo o corpo. Mas ele não vai descartar o vaso que sou eu e que é você. O oleiro, que é o Senhor Jesus, jamais vai descartar um vaso quebrado. E que esse vaso, a Bíblia diz, que quando o vaso quebra, o oleiro não remenda. O oleiro não começa a botar um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, não. O oleiro refaz o vaso. Ei, eu estou falando com pessoas que Deus vai refazer. Deus já quebrou do alto da cabeça a planta dos pés e agora está começando a fazer, está começando a mexer nas estruturas para que o nome dele seja glorificado e há um grande testemunho na tua vida. Quem sabe que o oleiro pensou até em jogar aqueles cacos fora, porque é assim que o ser humano faz. Aquilo que não presta, a primeira coisa é descartar. Aquilo que não serve, fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo, deixa para lá. É justamente esse que o Senhor vai moldar como um vaso de honra, como fez comigo, um exemplo. Era descartado, era jurado para morrer, achava
que era o bambambam, bam, bam, mas no fundo era pobre, cego, miserável e nu, como diz no livro do Apocalipse. O Senhor achou graça no vaso aqui e começou a trabalhar. Tu acha que foi fácil? Tu acha que foi fácil ser vaso, ser marcado pelo Senhor? O Senhor tem os seus meios de trabalhar. Para não perder o vaso que vai ser de honra, o Senhor coloca até no leito do hospital. O Senhor coloca até dentro de um presídio para aprender que lá será um vaso de Deus. Talvez, mulher, você esteja chorando pelo seu filho, pelo seu marido, que está preso. Mas fica tranquilo, porque lá quem está guardando é o Senhor dos Exércitos. Porque lá nesse presídio, nesse hospital, quem está guardando é o Senhor. Para quando sair de lá, sair um vaso de honra, um homem ou uma mulher de Deus. O processo para fazer o vaso é muito trabalhoso. E o Senhor sabe a maneira de trabalhar. Não queira ensinar a Deus a trabalhar dizendo que era desse jeito, é dessa forma, tem que ser assim, não. Quem somos nós para contender com o oleiro? Quem somos nós, criatura mortal, para contender com o Criador? Jeremias entendeu que aqueles pedaços de vaso não iria para a reciclagem, para o lixo. Quantas pessoas já te descartaram? Enquanto você era vaso, você servia. Enquanto você estava abençoando aquelas pessoas, você era o cara, você é bom, você é 10, igual você não existe, eu te amo, isso. Mas num momento ou outro, que o vaso passa pelo fogo, pelo processo do fogo, começa um ou outros virar as costas. Jeremias, quem sabe que Jeremias pensou que aquele oleiro, quando o vaso quebra, iria jogar fora. Mas a palavra de Deus nos diz que ele pega aqueles cacos que ele estava fazendo e começa a modelar tudo de novo. E começa a modelar tudo de novo, fazendo assim um vaso de honra, um vaso de destaque na casa do Senhor. Um vaso que amanhã ou depois alguém vai olhar e vai dizer, caramba, como pode, poxa, era assim na cachaça, era assim nas drogas, olha, era violento dentro da sua casa com a sua família. Hoje é um servo de Deus, porque ele aprendeu que vaso quebrado ainda tem jeito. Que vaso que ninguém dá valor, o Senhor valoriza. Quem sabe que hoje você seja a pior criatura, o pior ser humano dentro da sua casa. Alguém te olha, tem medo. Alguém te vê e diz, olha, isso aí não vai dar nada. Só porque você é um vaso quebrado, rachado. Mas não se importa não, que o oleiro quer começar a trabalhar na sua vida. O oleiro quer fazer um vaso de honra em sua vida. Jeremias, em momento nenhum, ele achou que o vaso seria feito de novo. Porque o Senhor é especialista em ajeitar vaso, em reformar vaso, em fazer de novo vaso. O ser humano pega um vaso quebrado, primeira coisa é descartar. Primeira coisa é jogar no lixo ou botar planta. Não serve, bota planta dentro. Mas Deus não. Deus faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. E Deus vai fazer na tua vida. Como fez com o vaso que foi quebrado. E Jeremias saiu de lá aprendendo que sem o Senhor ele não é nada.
que sem uma vida reta diante de Deus não é nada. Então, meu querido, estamos chegando ao final desta mensagem. Aprenda a ser vaso. Mais de 200 tipos de barro. Somente 8, cadê o 8? Tá aqui, ó. Somente 8 tipos de barro é para fazer vaso. 8 tipos. Será que nesses 8 tipos, será que nesses 8 tipos, o Senhor não está fazendo assim com você? 8 tipos de vaso, 8 tipos de barro, o canto, esse cantinho que está na tua mão. Então, 8 tipos de vaso, de barro, somente 8 é capaz de fazer vaso. Será que esses 8 está aí na telinha olhando para mim? Será que esses 8 tipos de barro o Senhor pode contar com ele? Vai passar pelo processo, mas lá na frente vai passar pelo processo de ser pisado pelo orelho, de ser pisado pelo oleiro. E além do mais, colocar água e tornar a ser pisado. Depois, descansa um barro um pouco. Aí começa um novo processo. Até chegar ao ponto de ser vaso. Essa é a palavra para mim e para você. Seja vaso de honra. Seja vaso de valor. Porque o Senhor tem uma grande obra. Então chegou o momento de orar. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso eterno e querido Pai. Deus, eu entro na Tua presença em oração, Pai. Porque verdadeiramente, Pai, para ser vaso nos dias de hoje, tem que ter o Teu Espírito, Senhor. Tem que ter o Teu Espírito Santo para poder suportar os dias maus. Mas aquele que chamou garante. Mas aquele que chamou escreveu o meu nome no livro da vida. Mas aquele que chamou, Senhor, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, nesse momento de oração, quero interagir para aquele, Pai, que sabe que é vaso, mas está passando pelo processo do vaso. Que o Senhor venha passar nesse processo com ele, Senhor. Para quando ele sair lá do outro lado, sair um vaso de honra. Pai, assim que seja na minha casa, na minha vida e na minha família. Toma minha vida nas tuas mãos, minha esposa nas tuas mãos, meus filhos, meus netos, parentes, nós colocamos diante de ti. Quebra o laço, corta a lança, queima o carro no fogo. Pai, esse leão que está rugindo para nos afrontar, essa boca que se bate, essa serpente que se levanta, Senhor, que o Senhor joga por terra todos esses espíritos que perturbam e tiram a paz. Estamos vivendo os dias final, dias findos, Senhor, mas é sobre a Tua palavra que estamos lançando a rede. É sobre a Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Pai, muito obrigado por esse dia chamado hoje. Eu te agradeço pela minha casa, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda há de fazer. Então fica conosco, nos dando um dia, uma tarde, uma noite de paz e de vitória e salvação. Porque assim eu oro e já te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Amém, querido? A palavra está aí, foi pregada. Que verdadeiramente você seja um vaso de honra, principalmente dentro da sua casa. Porque vaso dentro da igreja, todo mundo canta, pula, roda, sapateia, entrega visão e revelação. Seja um vaso
dentro da sua casa, para quando você for para a rua, o povo dizer que verdadeiramente tu és um homem ou uma mulher de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Fique todos com Deus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe a todos. No nome de Jesus.